Fala galera, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui com o terceiro desafio do Acelera Dev da Codenation, do curso de Python. Esse desafio é relativo a testes. Basicamente isso daqui vai ser um desenvolvimento de um teste unitário. Então o enunciado tá disponível lá no GitHub. Então a gente precisa basicamente escrever um teste que seja possível testar offline, chamado da API do Dark Sky e a conversão para Celsius. Usa a biblioteca PyTest e os seguintes dados para testar a função getTemperature. Então a gente vai usar esses dados que ele passou e a função deve ser testada no arquivo main.py e a implementação do teste deve ser feita no arquivo testmain.py. Então vamos lá, eu já copiei aqui. Aqui, já copiei o repositório, eu vou só iniciar ele então. Aqui ele criar um ambiente virtual. Ativa ele. Vamos instalar os requerimentos, mas antes eu vou só instalar garantir que ele está no virtual env, que ele vira e mexe, dá umas travadas. Instalou. Yes. Beleza. Vamos lá, instalar as dependências. Install requirements. Ver se instalou aqui. Beleza. Vou dar uma vez. Beleza, tá rodando. Já ativou, tá rodando aqui no meu virtual env. Dá um clear. Então vamos lá. Voltando aqui para o enunciado. A gente precisa fazer o teste para ver se a nossa getTemperature está funcionando. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o main, que tem a função que a gente não vai mexer, ela é a função que a gente vai testar. A gente vai criar o nosso teste aqui no testmain.py. Então só vamos dar uma analisada primeiro na main, o que a gente tem. A gente tem a função que recebe latitude e longitude. Ele tem uma chave, ele vai setar o URL com a chave, a latitude e a longitude, vai fazer uma requisição API para ele. Com isso, ele vai pegar a resposta da requisição em formato JSON e salvar a temperatura dela, que ele vai ter um campo currently e dentro do currently ele vai ter temperature. E nisso ele retorna um valor inteiro da conversão dele de Fahrenheit para Celsius. Então vamos só ver o que a gente recebe aqui para ver certinho na requisição. Então vamos lá, a gente copia aqui, vamos fazer um jeito fácil, copia, cola, colamos, cadê? Vamos pegar aqui, a gente tem, vou pegar o que ele deu aqui, latitude, e longitude. É vírgula ou é barra? Agora fiquei em dúvida. É vírgula, então tá certo. Vamos. Olha lá, eu tenho aqui uma extensão que fica mais fácil de ver o código JSON. Então olha lá, a gente recebe tudo isso daqui é informação do nosso request. Mas o que a gente vai fazer? Dentro desse objeto tem o currently, que a gente vai acessar ele, e dentro dele tem a temperatura. Aqui, a temperatura. Então a gente está buscando esse dado aqui na nossa chamada API. Então vamos lá, para o nosso teste. Vamos começar vamos pensar um jeito aqui. Importei. A gente precisa definir fazer um mock, né? Precisa, ao invés de receber realmente o que a gente está recebendo aqui dentro,
a gente precisa controlar o que a gente vai receber. Então a gente precisa, por exemplo, que nem no exemplo que ele deu aqui no enunciado, a gente vai enviar, a gente precisa receber uma temperatura de 62, fazer a conversão e verificar se a conversão vai dar 16. Então, para eu entrar no meio dessa requisição e fazer ele receber um formato que eu quero, eu vou utilizar mocks, que eles imitam uma resposta, que eles vão pegar a nossa resposta e vai colocar uma outra resposta no lugar. Basicamente é isso. Então o mock eu vou utilizar do unit test .mock. Eu vou utilizar o patch e eu vou já importar também o pytest, que eu vou usar ele, pytest. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui mock get patcher. Eu vou pegar o patch dele, isso é, eu vou ver qual requisição que eu tô fazendo. Então eu vou fazer a requisição aqui no meu main. .requests .get. Isso é, quando eu estiver na minha main e fizer uma requisição no requests e fizer um get, que ele está aqui, ó. Aqui é o requests na main. Fizer um requests get, eu vou jogar alguma coisa no lugar da resposta que ele tiver. E o que eu vou jogar? Temperature é igual. Lembra daquela estrutura que a gente tinha? A gente recebe tudo isso daqui, só que o que interessa pra gente é o currently e dentro dele o temperature. Então, eu vou simplesmente fazer um currently e temperature igual a uma temperatura que vai ser 62 por enquanto, que é o que ele colocou lá no enunciado, né? Então aqui, ó, currently temperature. E aqui no enunciado ele pediu 62. Deixa eu ver se eu escrevi certo lá. Opa, aqui. Aí. Currently temperature. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um mock get, vai ser igual a mock get patcher .start, que eu vou começar ele. Eu comecei ele, vou dar um mock get, mock get return value, isso é o valor que ele retornar, .json, que ele vai ser no formato JSON, return value vai ser igual a temperature. Só voltando aqui, que eu esqueci de explicar, esqueci de mostrar, né? Aqui, ó, a temperatura, ele tá pegando o nosso data, tá entrando dentro de currently e tá pegando que tá o par do temperature. Então, ele vai entrar em current e pegar o par do temperature, a temperatura aqui. Então, aqui vai ser a minha temperatura. Isso é o meu retorno vai ser igual a esse objeto que eu criei. Aí eu vou dar um response, que eu vou pegar a resposta lá, e eu vou chamar a minha função getTemperature. E vou passar latitude e longitude. Beleza? E depois disso, eu vou dar um mock get. Ponto. Stop. Para parar de rodar. Então o que eu fiz aqui? Eu comecei o meu mock. Eu defini que quando fizer a chamada API, eu vou jogar essa temperatura, esse objeto no lugar da resposta. Aí eu vou pegar a minha resposta, chamar a função, passando latitude e longitude, que eu preciso definir aqui também, né? Lat e lng. Eu vou pegar lá do enunciado. Aqui. Então eu vou chamar aqui o getTemperature, passando latitude e longitude.
Aí depois disso eu vou parar o meu mock, vou parar de injetar esse objeto nas requisições. E eu vou dar um assert response igual. Vou verificar se a minha resposta que eu tive aqui do getTemperature vai ser igual ao... Cadê? Quanto que ele falou que dava? Aqui, ó. A 16. Vamos salvar. Vamos dar o PyTest. Opa, temperature is not defined. Oh, escrevi temperatura. Aí, agora está definido. Olha lá, passou. Agora vamos supor que eu fiz a conversão, só que ele não deu, ele teria que dar 15. Só um exemplo pra gente rodar aqui. Então, ele deu errado, ele falhou. Por quê? 16 não é igual a 15. Ele tem que retornar 16. Deu pra entender? A lógica do que a gente fez? Só pra gente fazer uma outra simulação, só pra gente entender aqui o mock. Então vamos supor que eu não tivesse dado o start do mock aqui. Vamos fazer duas simulações. Aqui o data. Eu vou dar um print data aqui. Então print data. Vou simular um erro. E aqui, ó, eu vou chamar response aqui no meio, depois que eu comecei e terminei. E eu vou chamar response depois que eu terminei, pra gente ver o que vai aparecer. Então, PyTest. Ó, ele falhou, porque ele deu errado, né? Porém aqui, não deu. Não apareceu o print. Print data. Currently. Stop. Ele não parou. Aqui é mock get patcher. Que é aqui, ó. Que é esse mock get patcher. Então, mock get patcher. Agora sim. Vamos rodar de novo. Olha lá. Na primeira chamada que eu estava entre o start e o stop, que eu estava verificando as chamadas, ele retornou currently temperature, que foi o que eu fiz aqui. E quando eu terminei e eu fiz a chamada de novo, ele retornou todo aquele JSON que tinha. Olha lá. Latitude, longitude, time zone, aí tem aqui o currently, e aqui dentro do currently ele tem um temperature, uma temperatura. Então, para isso que serve esse mock, para a gente colocar um valor que a gente deseja dentro dele. Vamos deixar aqui com 16. Então, se eu deixar só ele, é que aqui ele vai passar, ele não vai dar os prints. Mas, como a gente conseguiu ver aqui, deixa eu simular uma falha aqui para ver. 15. Olha lá, tá aqui, ó. Que eu criei, o objeto que eu criei tá aqui. Beleza? Então, vou voltar aqui para 16. Teste tá funcionando. Se a gente for aqui no nosso enunciado, a gente vê que ele pede aqui, ó, que você pratique a criação de testes unitários, cria os testes pensando em cenários possíveis de erro e acerto. Então, vou fazer alguns outros cenários, só para a gente garantir que está tudo funcionando. Então, vou fazer algumas chamadas nessa função. Para fazer algumas chamadas, eu vou usar o parameterize que a gente viu na aula. Então, vou dar um pytest.mark.parameterize. O que eu vou parametrizar? Eu vou parametrizar a temperature, eu vou querer a latitude, a longitude e o que eu espero receber de resposta. Aqui, para não ficar uma coisa muito grande, eu vou criar uma variável externa. Então, vou colocar aqui... Deixa eu pensar lá. Parameterized values. Os valores parametrizados. Vai ser igual a... Eu vou fazer alguns valores parametrizados. Eu vou colocar 3. Ai, bati o cotovelo aqui. Eu vou colocar 3. Vocês vão entender por quê. Então, o primeiro, eu vou colocar um valor onde a minha temperatura em Fahrenheit
e a minha e Celsius são positivos, certo? O segundo, eu vou colocar uma em que a temperatura de Fahrenheit é positivo e a Celsius vai retornar negativo. E a terceira, eu vou retornar uma que os dois dá negativo. Eu já fiz esses valores aqui. O primeiro é o do enunciado, e esses dois aqui eu fiz a conversão para dar dois números inteiros. Então, aqui o que mais eu preciso passar? Eu passei aqui, ó, a temperatura, preciso passar a latitude e a longitude. A latitude e a longitude, eu vou chutar alguns valores. Tanto faz. Vou colocar o primeiro igual ao do enunciado. Aqui a resposta, eu espero que ele dê 16, que é o do enunciado. Aqui eu vou colocar valores aleatórios. Menos 13. Ponto. Isso aí. Aqui eu sei que vai dar menos 15, que eu já fiz a conversão. Aqui eu vou colocar os dois positivos. 22.856 e 17.53. Pronto. E aqui eu sei que vai dar negativo, menos 25. Então eu vou passar esses valores parametrizados aqui na minha função. Vou excluir isso daqui, que eu já estou pegando daqui. Daqui eu vou pegar a temperatura. Temperature. Vou pegar lá. LMG. E expect. Só para ficar aqui alinhado, né? Então, aqui está tudo feito. Aqui está tudo ok. O patcher, estou pegando. Acho que é só isso. Ah, e aqui eu preciso que a minha response seja igual ao expect, né? Tá. Vou colocar expected só para ficar mais alinhado. Beleza. Vamos fazer o teste? PyTest. Opa, 2 falharam. Acerte. 16 igual a 25. Meu response. Lat. Vamos ver o que deu de errado aqui. Deixa eu tirar primeiro o print. Não, deixa o print lá. Dois falharam. Por que 2 falharam? 16 diferente de menos 15. Ah, que aqui, ó, tá retornando sempre 16. Então, o que falhou? Falhou o 5 e o menos 13. Então, aqui, ó, no 5, foi até bom ter dado esse erro. Ele retornou... Cadê o 5? Aqui, ó. O 5, ele retornou menos 15. Então, 16 não é igual a menos 15. Então, ele falhou esse teste. E o segundo teste, 16 não é igual a menos 25. Que é isso daqui. Isso é, aqui eu estou passando 62 para todos. E o segundo e o terceiro, ao invés de retornar 16, ele está retornando menos 15 e menos 25. Por isso que 2 falharam, foram os 2 últimos, e um passou, que foi o primeiro. Então agora se eu der aqui um temperature, agora é para passar todos. Olha lá, todos passaram. Porque a conversão agora estão todas certas. O desafio era esse. Se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão para melhorar o teste, melhorar alguma coisa na nossa resolução, pode deixar comentário aí, deixa um curtir aí no vídeo. Se quiser, deixa um comentário, sei lá, se gostou, se não gostou. Que é importante ter um feedback. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, podem mandar uma mensagem para mim. Seja no grupo, no Telegram, em algum lugar aí. Beleza? Valeu. Até mais.